Seja conosco. Quero te convidar a estar em pé, aqueles que puderem, desejarem, para a gente oferecer mais um culto ao Senhor, um culto coletivo, né? Nossa vida tem sido um culto em nome de Jesus, temos buscado oferecer tudo a Ele, né? Porque temos recebido tanto, não é verdade? Mas eu quero, junto com você, consagrar esse tempo. E pedir ao Senhor que o nosso coração esteja totalmente alinhado com a presença dEle. Totalmente aberto e disponível para não perder nada do que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos a Ti. Primeiramente agradecidos, Pai, pela oportunidade de nos reunirmos aqui no Teu nome, para dizer que Tu és o Deus da nossa vida, para dizer que nada se compara a Ti, Senhor, nada se compara à relação que temos contigo, e pedir, Senhor, que nessa manhã o Senhor estabeleça um trono de louvor neste lugar, e ele parta do nosso coração, Senhor, e flua como um rio, no meio do Teu povo, Senhor, no meio da Tua igreja, e cure, restaure, e sare, Senhor, o Teu povo, e salve o Teu povo, em nome de Jesus. Estamos abertos, Pai, estamos felizes, Senhor, celebrando na Tua presença, o Seu grande projeto de salvação, o Seu grande projeto, Pai, de transformação dos Teus filhos. Obrigado, Senhor. A Ti seja um forte aplauso, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos adorar. Meu alvo, estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e em meus olhos o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais, e estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me é Cristo, meu alvo é Cristo. Adore o Senhor. Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em meus pés, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais, que estou livre, eu não me desvio jamais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia! Adore ao Senhor. Em Cristo nada pode nos parar. Declare, e dessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia! Obrigado, Jesus. Te adoramos, Pai. Aleluia! Aleluias, aleluias. Quando o nosso alvo é Cristo, nada pode nos deter. Nada é impedido de crescer. Em nome de Jesus, aleluias. Meus irmãos, nós vamos declarar agora, aprender juntos, um cântico que fala que o avivamento está no ar. O avivamento do Senhor está disponível a todos aqueles que desejarem. O avivamento do Senhor está aqui. Levante suas mãos. Agora tome posse. O avivamento do Senhor está disponível ao seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluias. Vamos aprender juntos. Posso sentir o vento de redenção. Você pode sentir? As ondas do fluir do seu perdão. Aleluia! Mudando toda culpa e vergonha, trazendo nova vida que me dá. Sopra, Senhor! Sopra o vento, grandes ondas, todos saibam que Ele é Deus de amor. Ossos secos se levantem, cantem louvor, para que toda glória toda glória ao Deus de amor. Hey! Aleluia! eu posso ver o vale de ossos secos. Posso ouvir os ossos se movendo. Ele sopra. Tu sopras nova vida em nossos pulmões. E de joelhos, Nós marchamos para. aleluia! Sopra sobre nós, sopra o vento, grandes ondas, todos saibam
que Ele é Deus de amor. Cantem louvor, toda glória, toda glória ao Deus de amor. Hey! Declare: o avivamento está no ar. O avivamento está no ar. Você pode alcançar. E como o vento vem e traz um novo dia. olhe para o céu. Ele é mais do que sonhou. Ele é mais do que sonhou. O que preciso foi O amor está. O avivamento. O avivamento está no ar. Você pode alcançar. Você pode alcançar. Como o vento vem e traz um Novo dia. Olhe. olhe para o céu. Ele é mais do que sonhou. O que preciso foi o amor restaura. Hey! Sopra o vento, grandes ondas, Todos saibam que Ele é Deus de amor. Ossos secos, ossos secos, cantem louvor, toda glória ao Deus de amor. As vozes. O avivamento está no ar. Você pode alcançar. E como o vento vem e traz um novo dia. Olhe, olhe para o céu. Ele é mais do que sonhou. E como o vento vem, o amor restaura. E o amor? O amor restaura. O amor restaura. O amor restaura. Sopra o vento. Celebre ao Senhor. O avivamento está no ar. você pode De alcançar. Como o vento vem, E traz um novo dia. olhe para o céu. Ele é mais do que sonhou. Que preciso foi O amor restaura. o avivamento está no ar. Você pode alcançar. Como o vento vem e traz um Show. novo dia. Olhe para o céu. Ele é mais do que Sonhou. O que pedido foi. O amor restaura. O amor restaura. O amor restaura. Aleluia. Sopra o vento. Grandes ondas. Todos saibam que Ele é Deus de amor. Declare, cantem louvor, toda glória ao Deus de amor.
toda glória ofereça ao Deus de amor. Toda glória ao Deus de amor. Aleluia! Te adoramos, Jesus. Aleluia. Você pode sentir o avivamento disponível. Glórias ao nosso Deus. Nós temos aprendido que o avivamento, ele é resultado de um coração arrependido. E o Senhor promove em nós esse avivamento, e nós somos transformados. Mas o mais interessante de tudo isso é que esse avivamento, ele não é para nós. Ele não diz respeito a nós, mas ele diz respeito ao Senhor. Ele diz respeito ao reino de Deus, a tudo aquilo que Ele tem planejado para mim e para você, para nossa geração neste tempo. E temos entendido que é na presença do Senhor, rendidos, declarando a santidade dEle, declarando a beleza do Senhor, é que nós seremos transformados. Então o seu poder fluirá, o seu amor fluirá no nosso meio. Aleluia. Eu quero declarar um cântico, como igreja nessa manhã. Sim, Jesus, que o nosso avivamento seja para Ti, venha de Ti, no nome de Jesus. Declare. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como só Tu és santo, declare. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro que se compare a Ti, Jesus. Não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois, somos mais. Com meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui, ofereça ao Senhor. Só quero Te falar, Teu é o vinho e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é
era e há de vir. É aquele que foi exaltado. Aleluia. Aquele que venceu a morte, aquele que tem as chaves da morte, do inferno, a qual todo nome se dobrará, sobre o céu, na terra e debaixo da terra. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu. A ti, Jesus, deixa ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa fogo do Senhor. Nós adoramos a Sim, Jesus. Aviva a tua igreja, Pai. Nós adoramos aquele que faz. Nós somos teus ministros. Pegue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Deus ministros, não negue-se no seu fogo.
Peça ao Senhor. Ele fará todos os dias. Última vez. Uma coisa Somente uma vou coisa, Pai. pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Ser adorado, Jesus. Ser exaltado, ser glorificado, Pai. Glória a Deus. Com seus olhos ainda fechados, meus irmãos, continue permitindo que seu Espírito receba demais do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Jesus, os nossos olhos se voltam ao Senhor nesta manhã. O nosso coração se volta a Ti, Jesus. Senhor incomparável, Rei majestoso, Rei de toda a glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o pão da vida, a água viva, o leão de Judá, a raiz de Davi, nosso Salvador, o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, nosso Redentor, o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Nosso coração se volta ao Senhor, em adoração, em rendição. Nós nos prostramos a Ti, Jesus. Reconhecemos Tua grandeza, reconhecemos Tua glória, Tua majestade, Tua soberania. Tu és o Rei da nossa vida, Tu és o Rei do nosso coração, Tu és o Rei desta igreja, Tu és o Senhor deste povo e nós nos rendemos a Ti. Obrigado pela Tua presença neste lugar, Espírito. Sopra sobre nós nessa manhã. Traz vida aos nossos corações. Vida em abundância, vida plena. Traz cura, traz restauração. Traz transformação. Nós Te amamos, Jesus. Tu és o amado da nossa alma. Nosso Mestre. Nosso Senhor, a quem nós devemos a nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos nessa manhã, Te bendizemos. Te entregamos tudo que temos, tudo que nós somos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Que bom a gente estar junto aqui. Você pode tomar o seu lugar, pode se sentar. A presença de Deus é mesmo incomparável, sacia a nossa alma. E essa é uma manhã onde a gente vai ter oportunidade de ouvir ao Senhor, aprender algo da Sua palavra. Nós já temos sido tão abençoados, né, durante este mês, durante este tempo que nós temos vivido, falando sobre esta cura, né, salvação e cura divina. E eu tenho sido muito abençoado ao longo desses últimos domingos. E hoje eu fui desafiado, né, para esta responsabilidade, para este papel. Eu confesso para você que, para mim, é um desafio muito grande, né? Eu sempre digo isso, né? Mas eu sempre me lembro, né, de tantos momentos, né, na palavra de Deus, em que tantas pessoas que foram desafiadas pelo Senhor, né, elas disseram sim, obedeceram a Ele, e elas
foram mesmo dirigidas por Deus, instruídas por Deus. Eu sempre me lembro de Moisés, quando Moisés se encontrou com a sarça ali ardente, queimando, e foi quando o Senhor chamou ele para ir até o Egito, libertar o seu povo, e Moisés falava justamente isso, mas eu, tem certeza, Senhor? E eu me sinto assim, exatamente como Moisés, quando eu sou desafiado para esses momentos. Eu fico pensando, tem certeza, Senhor? Mas aí eu me lembro quando Deus diz a Moisés, Moisés, você não vai estar sozinho, eu vou estar com você, né? Eu vou dizer aquilo que você tem que dizer, não fique amedrontado, não fique ansioso, não vai ser você, vai ser eu que vou estar lá. E aí, quando eu me lembro disso, né, a gente só pode dizer sim ao Senhor com o nosso coração cheio de alegria, né, de temor a Ele, e na certeza de que Ele é aquele que nos capacita, né, para toda boa obra, aquilo que Ele confia nas nossas mãos. Então eu creio que o Senhor vai fazer algo no meio de nós essa manhã. Amém? Bom, antes da gente pensar sobre o texto que a gente vai ler agora, eu queria só orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos conduza neste tempo. Queria convidar você a fechar os seus olhos comigo e consagrar este tempo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã tão especial, pela Tua presença neste lugar. Obrigado por esse privilégio que nós temos de estar juntos, Senhor. Nós somos a Tua igreja, somos a Tua família, e nós sabemos que na Tua presença é onde nós podemos encontrar de fato tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que existe de carência dentro do nosso coração, o Senhor deseja suprir. E nós desejamos também, Pai, estar com os nossos ouvidos abertos, o nosso entendimento aberto ao que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã, Senhor. Nos guia, Senhor, pela Tua palavra, Teu Espírito Santo nos direcione, nos faça entender, Pai, que a Tua palavra caia no nosso coração como uma semente em terra fértil, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E eu queria que a gente pensasse juntos sobre um texto que está lá no livro de Salmos, Salmo 77. Salmos capítulo 77, a partir do verso 1 a gente vai ler. E aqui a Bíblia conta para a gente que esse não é um salmo do rei Davi, é um salmo da família de Asaf, que era uma família de levitas, né, e músicos que trabalhavam ali no templo na época de Davi, de Salomão. Então, foi neste momento que esse salmo ele foi escrito. E aí, no capítulo 77, a partir do verso 1, ele diz assim, eu vou ler na versão NVT. Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço, ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso, em sua ira fechou a porta para a compaixão. No verso 10 diz, pensei, é por esta razão que sofro, o Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Mas a partir do verso 11 ele diz assim, depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado, estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus.
És o Deus que realiza maravilhas, mostras o teu poder entre as nações. Com o teu braço forte, resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. E aqui neste texto, né, este salmista aqui, que, né, como nós pensamos, era da família de Asaf, uma família que trabalhava no templo, eram músicos, levitas, engajados no serviço a Deus. E olha só como ele começa esse texto descrevendo uma situação que para ele era tão difícil, muito difícil. Para alguém que estava servindo ao Senhor, estava comprometido, era alguém reto, né, diante de Deus. E ele passava por uma situação aqui, nos primeiros versos que a gente leu, a gente consegue entender, perceber o tanto de angústia que esse salmista tinha, um tanto de dúvidas, um tanto de inquietude que estava ali dentro do seu coração. Ele começa clamando a Deus, pedindo por socorro. Depois ele passa por um momento que ele começa a refletir sobre os seus próprios sentimentos, sobre essa sensação de angústia, de desespero que ele tinha. E aí, a partir do verso 10, ele começa com seus questionamentos. Ele começa a dizer, meu Deus, será que o Senhor me rejeitou mesmo? Será que o Senhor deixou de ser bondoso? Será que o Senhor se foi e nunca mais vai voltar? Ele é alguém que nesse momento precisa de respostas. Ele é alguém que, pelo contexto que ele vivia, ele sabe quem é Deus. Ele conhece a Deus, mas naquela situação que ele estava enfrentando naquele momento, ele não conseguia encontrar o Senhor naquilo que ele estava vivendo. E eu estava pensando que muitas vezes a gente passa por muitas situações assim. Não sei se você já passou, eu já passei. Por muitos momentos em que eu fui levado por esse sentimento de angústia, de medo, de incerteza, de saber, meu Deus, o que está acontecendo, o que vai acontecer, e a gente começa a questionar o Senhor, meu Deus, será que o Senhor não está mais aqui? Será que eu fiz alguma coisa? Será que é culpa minha isso que está acontecendo? E aí a gente tem dificuldade, né, de lidar nesses momentos em que Deus está em silêncio, muitas vezes. A gente tem dificuldade de lidar com esse silêncio de Deus, que a gente acha que não está acontecendo nada. Eu sempre lembro também de Jó. A gente conhece a história de Jó, que era um cara que tinha tudo, e depois ele passou, de repente, do dia para a noite, para uma situação que ele não tinha nada, absolutamente nada. E nem saúde ele tinha mais. E aí, eu fico vendo, né, no livro de Jó, Jó começa com seus questionamentos, depois chegam seus amigos e começam a questionar a Deus, e eles ficam questionando e conversando num monólogo, né, entre eles, e um diálogo só entre eles durante muito tempo. E na palavra de Deus diz que Deus, ele só vai responder a Jó lá no capítulo 37, que Deus dá a sua primeira resposta a Jó. Ele passa todo esse tempo questionando, indagando o que está acontecendo, porque por conta dessa nossa dificuldade da gente lidar com esse silêncio, né, onde a gente acha que as coisas estão desandando e não tem mais volta, não tem mais jeito. E aí, enquanto eu lia este texto, né, de Salmos, esta situação, né, que esse salmista passava, eu me lembrei, veio ao meu coração também uma outra história que também está aqui no Antigo Testamento, que talvez a gente já conheça, de alguém que também passou por uma situação muito parecida. E eu queria que a gente lesse juntos, que está lá em Gênesis, no capítulo 21. E essa pessoa que passou por isso é uma mulher que se chama Agar. Talvez você já tenha ouvido a história dela. Agar e seu filho Ismael. E aí, para contextualizar, Agar, ela era uma serva, todo mundo conhece, acho que todos nós, talvez a maioria, já ouvimos a história de Abraão, certo? Abraão e Sara foram chamados para sair da sua terra e ir a outra terra, e eles receberam uma promessa de Deus de que Abraão seria pai de
inúmeras gerações. E aí, em determinado momento, eles receberam uma promessa de Deus de que Sara teria um filho, e a partir desse filho Deus daria muitos outros filhos, daria continuidade à geração de Abraão. Mas foi um momento em que foi um contexto difícil para eles. Abraão já era muito idoso, Sara já era muito idosa. Eles se questionaram se isso realmente ia acontecer, a maneira que ia acontecer. E eles tinham uma serva egípcia que se chamava Agar. E essa serva estava ali com eles na casa. E quando Sara recebeu essa promessa de que ela teria um filho, ela duvidou de Deus. Ela falou, eu acho que não vai ter jeito, porque eu acho que não vai ser através de mim, porque eu sou idosa, meu marido é idoso, vai ser difícil acontecer alguma coisa aqui. E aí ela, em uma tentativa de ajudar a Deus de alguma forma, para fazer com que aquilo se cumprisse, ela orienta, que Abraão ele tenha um filho com Agar, que era serva. E naquela época era comum também que as servas se tornassem concubinas para gerar filhos, para os seus patrões, enfim. E aí Agar é aquela pessoa que é colocada nessa situação. Abraão também acabou duvidando, dessa promessa, e aí ele concorda. Agar ela fica grávida, e aí, nesse momento de gestação, ela passa por alguns momentos difíceis, de decisões erradas. Ela começa a se encher talvez de orgulho, ela começa a zombar de Sara, porque ela não poderia ter filhos. Acontece um desentendimento entre elas, até que Agar foge para o deserto, grávida, e o Senhor vai atrás dela no deserto, pede para ela voltar, e aí depois nasce o filho, que é Ismael, e depois o Senhor cumpre a sua promessa para Sara. Ele faz com que ela engravide, e aí nasce Isaque, que é de fato o filho, a promessa de Deus para Abraão e para Sara. E aí quando Isaque nasce, ele começa a crescer, e aí a palavra diz lá no capítulo 21 de Gênesis, que ele atinge a idade que ele desmama, e aí eles deram uma festa para comemoração. Nessa festa, Ismael, que já era o filho mais velho, filho de Abraão, mas não era o filho legítimo, ele tem também ali uma postura errada. A Bíblia diz que ele caçoa de Isaque. Isso deixa Sara muito irritada, muito nervosa, muito indignada, e aí ela exige de Abraão que expulse os dois. Falou, já deu, agora eu não aguento mais, você pega essa serva, esse filho que não é legítimo, expulsa eles daqui, faz alguma coisa com eles, eu não quero mais eles na minha casa. E Abraão, a Bíblia fala que Abraão fica perturbado com isso. Ismael era seu filho, como que ele vai fazer isso com o filho? Mas ainda assim ele concorda com essa decisão. E aí, lá no capítulo 14, do verso 21, diz assim: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho. E ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. E aí chega numa situação que eu fico tentando imaginar o sentimento desta mulher. Neste momento, onde ela é expulsa da sua casa, ela é mandada para o deserto, ela leva consigo alguns mantimentos, leva uma vasilha com água, mas ela está indo para o deserto, ela não sabe quanto tempo isso vai durar, ela não tem para onde ir, ela era só uma serva, ela não tinha família, ela não tinha ninguém, ela não tinha para quem recorrer. Fico pensando no sentimento do coração de Agar nesse momento. Meu Deus, que desespero, o que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida agora? E ela ainda é responsável pelo seu filho. Meu Deus, meu filho. O que eu vou fazer? Como que a gente vai sobreviver? Eu vou morrer, meu filho vai morrer. O que vai acontecer? Imagina para uma mãe. Eu ainda não sou pai, eu sonho com um dia que serei, mas ainda não sou pai. Eu sou pai de pet, Acho que alguns aqui também são, pai de pet. A gente tem um cachorro,
É claro que não tem nem comparação, mas eu acho que assim, uma pequena porção de um sentimento assim, que chega talvez um pouco próximo, quando a gente pegou, né, esse nosso cachorrinho, ele era filhotinho, e ele chegou para a gente, e logo nos primeiros dias ele ficou muito doente, ele já chegou com uma verminose. E ele ficou muito, muito, muito doente, muito. Ficou internado, né, numa clínica, recebendo antibióticos, soro. E aí chegou um momento que ele estava muito mal. A gente achou que ele não ia sobreviver, a gente achou que ele ia morrer. Né? Como ele vomitava muito, tinha muita diarreia, estava muito fraco, não conseguia se alimentar. Quando a gente ia visitar ele não tinha nem força assim, para levantar a cabecinha. Ele abria o olho, olhava um pouquinho para a gente, fechava o olho, de tão fraco que ele estava. E aquela situação, para a gente, apesar de pouco tempo, ali poucos dias, já era uma coisa que partia mesmo o nosso coração, né, da gente estar ali apegado. Eu fico imaginando que isso não chega nem próximo ao sentimento de uma mãe, né, que gera o seu filho, que vê nascer, que vê crescer, e aí ela se vê nessa situação em que ela vai ser obrigada a assistir o seu filho definhar, morrer no deserto. Além disso, eu fico pensando em todo o sentimento que existia no coração de Agar, dessa mulher. Imagina, ela era só uma serva, e foi gerada uma expectativa no coração dela de que ela teria um filho, e que esse filho, né, ele seria próspero, ele teria uma família, e de repente aquilo foi tirado dela. Ela foi abandonada, simplesmente abandonada, jogada assim ao léu, abandonada, enviada ao deserto para morrer. Imagina o coração de Isaac. Isaac, eu acredito que tenha... Isaac não, Ismael, irmãos. Esse filho era Ismael, né? Imagina o coração de Ismael, o tanto de sentimento que existia ali dentro. Talvez um sentimento de culpa, talvez um sentimento, não sei se alguém em algum momento deve ter falado para ele que ele era um erro, que ele foi resultado de uma decisão errada. Imagina o sentimento dele de rejeição dentro dele. Ele foi substituído por outro filho. Agora ele não era mais importante, agora ele não tinha nada, agora ele não tinha mais direito a nada. Ele tomou decisões erradas, e talvez isso fosse a culpa, né? Ele fosse o culpado por aquela situação que ele estava vivendo, além do desespero de estar no meio do deserto, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Imagina o tamanho dessa carga emocional que eles carregavam sobre eles ali, como isso deixava tudo mais pesado, até que no verso 15 do capítulo 21, parece que chegou o fim da linha ali, né? Ele diz assim: quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Ela falou assim: não quero ver o menino morrer, ela disse, chorando sem parar. Então aqui parece que realmente chegou o fim. Não, era só esperar morrer, mas ela não tinha nem coragem de assistir o filho dela morrer. Não tinha mais água, não tinha mais comida, ela foi para frente, ela sentou, ela só conseguia chorar. E o menino aqui chorando de fome, chorando de sede, chorando de calor. Imagina no meio do deserto. Eles chegaram a uma situação que não tinha mais jeito, irmãos. Aos olhos humanos, aos olhos deles, aquilo que eles imaginavam. Mas aí, no verso 17, diz assim, ó: mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Aqui Deus ouviu o choro deste menino. Talvez ele nem estivesse orando, talvez ele nem estivesse pedindo nada, ele estava numa situação onde ele simplesmente só vivia essa angústia, esse desespero, isso se expressava em choro, e Deus ouviu o choro dele. E a partir daquele momento, não importava mais o passado de Ismael, o passado de Agar,
Não importava se ele era, de fato, resultado de uma decisão errada, uma sucessão de erros. Não importava se eles tinham culpa de alguma coisa, se eles tinham culpa de estar ali naquela situação. Independente de qualquer coisa, Deus diz que ainda existia uma promessa para a vida de Ismael, uma promessa para a vida de Agar. E aí, no verso 19, que para mim é o ponto-chave, diz assim: então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Isso é o que mais chama a minha atenção aqui, porque o que acontece, o milagre que acontece é que Deus, ele abre os olhos de Agar. E ela começa a enxergar alguma coisa que ela não estava enxergando antes. A Bíblia não conta que assim, Deus fez surgir um poço de água, Deus fez surgir um rio ali no meio, Deus fez surgir algo onde não existia nada. Ele simplesmente abre os olhos de Agar para aquilo que ela não conseguia enxergar antes. Talvez houvesse ali alguma saída, alguma solução, mas ela, por medo, por desespero, por angústia no seu coração, talvez ela não conseguisse enxergar. Mas a partir desse momento, ela consegue ver com seus olhos a materialização, a manifestação da bondade e da graça de Deus. E aí ela vê o poço, enche a sua vasilha de água, dá para o seu filho beber. E aí no verso 20 continua dizendo que Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Então, a partir desse momento, a visão de Agar e de Ismael muda, né? A perspectiva dessa família muda totalmente, porque eles tinham os seus olhos abertos. E Ismael começa a crescer no deserto. E aí a gente fica pensando, poxa, então quer dizer que Deus não vai me tirar do deserto, eu vou continuar do deserto assim como Ismael continuou? Eu não sei, meu irmão, mas eu sei que onde quer que você esteja, o Senhor vai estar com você, vai te fazer crescer, vai te fazer prosperar, vai cumprir a promessa dele na sua vida, não importa onde, não importa como, o Senhor está, Ele é este Deus Emanuel. O menino crescia no deserto. E aí eu faço também de novo um paralelo, né, lá com o Salmo que a gente leu, 77, a partir do verso 11, quando o salmista começa a se lembrar de quem Deus é, recordar os seus feitos, recordar as suas maravilhas, recordar como Deus os tirou, né, da onde eles estavam, como Ele os libertou, como Ele os guiou, como Ele os dirigiu. Eu entendo que nesse momento os olhos deste salmista foram abertos, de fato, para ver ao Senhor, para contemplar, e o seu coração começa a se encher de esperança mais uma vez, de fé mais uma vez. E quando a gente pensa, né, aqui sobre Agar, sobre este momento, assim como Agar, ela teve os seus olhos abertos para contemplar esta provisão, este milagre de Deus, o Senhor hoje Ele deseja abrir os nossos olhos também, para que a gente enxergue a sua provisão, a sua bondade na nossa vida. E hoje a gente entende, a gente sabe, nós cremos, a palavra de Deus diz que a provisão, o milagre de Deus para nós, o escape, a libertação para nós, é Jesus Cristo manifesto. Ele é a manifestação, Ele é a encarnação da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Ele é o Messias, Ele é o nosso Salvador, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é uma solução imediata, mas também uma resposta definitiva para a nossa vida, para os nossos questionamentos, para as nossas tribulações, para os nossos problemas. É Jesus. A salvação e o milagre de Deus, Ele é muito mais do que aquilo talvez a gente pense ou espere com as nossas expectativas humanas. Às vezes a gente está nessa situação de deserto, de escassez, de dificuldade, e a gente tem algumas expectativas de Deus para nós. A gente acha que talvez a salvação, a cura, o milagre, é alguma coisa de acordo com uma expectativa nossa mesmo, humana, talvez uma quantia em dinheiro, talvez uma cura física, talvez um marido perfeito, uma esposa perfeita, uma família, um emprego, um status. A gente acha que a solução está nessas coisas, mas
a resposta do Senhor para nós, ela se materializa em Jesus. Ele é o próprio milagre de Deus para nós. E se esse milagre de Deus para nós não é o suficiente, não basta, talvez a gente precisa que os nossos olhos sejam abertos pelo Senhor, meus irmãos. O restante é tudo consequência, porque o Senhor deseja nos dar tantas coisas. O resto é consequência da generosidade de Deus. O que a gente conquista de bens materiais, o que a gente conquista de sucesso profissional, a família que a gente conquista, constitui, isso é fruto da generosidade de Deus. Porque o que nós precisamos de fato, o que nós necessitamos, o que nós precisávamos, aliás, nós já recebemos de Deus. E Paulo é alguém que também teve os seus olhos abertos. Ele tem essa revelação, e ele diz isso em muitos momentos, mas um dos momentos que para mim mais chama atenção é quando ele diz lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 26 e no verso 27, na NVI, Paulo diz assim, o mistério que esteve oculto durante épocas, gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É isso que a palavra diz. Cristo vivendo em nós significa uma esperança confiante de que nós participaremos da sua glória, de que teremos um futuro glorioso com Ele. Ele é o mistério, Ele é o segredo que foi esperado durante séculos, gerações, épocas, durante tantos anos Ele foi esperado, e Ele veio como essa resposta de Deus para cada um de nós, para mim e para você, meus irmãos. Mas às vezes a gente acha que não é o bastante. Eu me lembro também lá do capítulo do livro de João, capítulo 6, quando Jesus está falando com a multidão, e aí a multidão simplesmente vira para Jesus e diz assim, olha, a gente até crê no Senhor, mas a gente precisa de sinais. A gente precisa de algumas amostras aí, a gente precisa de algumas coisas que o Senhor faça para que a gente continue a crer, para que a gente creia de verdade. Porque, Moisés, os nossos antepassados, Moisés fez chover maná do deserto, e eles comeram. Então, e aí, o que o Senhor nos apresenta? E aí, Jesus, ele começa a dizer, no capítulo 32, no verso 32 do capítulo 6 de João, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí, no verso 41, os judeus começam a criticar Jesus. Eles dizem assim, no verso 32, esse não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, eu desci do céu? Como que ele pode afirmar que ele é o pão que desceu do céu? E aí, no verso 47, ele continua dizendo, eu lhes digo a verdade, eu lhes digo novamente, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados, eles comeram sim do maná do deserto, mas eles morreram. E quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. E aí, eu também me vendo em tantos momentos, tantas situações, em que eu estou diante de Jesus, mas parece que Jesus não me basta. Parece que Jesus não é o bastante. Talvez a gente esteja aqui, talvez a gente venha semanalmente congregar juntos, talvez a gente vá ao GCM semanalmente, talvez a gente esteja envolvido, a gente leia a palavra, a gente está diante de Jesus. Mas ainda assim, talvez ele não seja o bastante, talvez o nosso coração ele ainda tenha este sentimento de descontentamento, de que falta algo, e a gente se coloca diante de Deus sempre como se estivesse faltando alguma coisa,
Sempre esperando algo que Ele ainda nos deu. Ah, mas tal coisa que eu preciso eu ainda não conquistei. Ah, mas tal lugar que eu desejo chegar eu ainda não cheguei. Ah, mas tal pessoa que eu quero me relacionar eu ainda não consegui. E a gente sempre se vê diante de Deus dessa maneira, com o nosso coração descontente, e esperando, meu Deus, o que o Senhor ainda me deu, o que o Senhor ainda não me deu, o que falta para mim? Às vezes pode nem ser tão explícito assim, como essas pessoas aqui que estavam na cara de Jesus, e falavam, ó, Jesus, tudo bem, mas a gente quer um sinal. Às vezes é algo tão sutil, às vezes é um sentimento mesmo no nosso coração, de descontentamento, ou às vezes de angústia, ou às vezes de incerteza, ou às vezes com esse sentimento que Agar teve, que o salmista teve, de que Deus, Ele se esqueceu de nós, Ele se esqueceu da nossa causa, Ele se esqueceu das nossas carências, daquilo que a gente precisa. E é por isso que nessa manhã o Senhor deseja abrir os nossos olhos, meus irmãos. Os meus olhos, os seus olhos. Eu também me lembro lá em João ainda, no capítulo 20, quando Jesus ele é crucificado e ele morre, depois ele ressuscita, né? E no capítulo 20, a partir do verso 11, conta quando Maria Madalena ela vai ao túmulo para visitar Jesus, e ela chega lá, ela não o encontra, ela se depara com 2 anjos, né, vestidos de branco, eles perguntam para ela, mas por que você está chorando, o que está acontecendo? Ela fala, levaram meu Senhor, não sei aonde colocaram, não sei onde Ele está, não sei o que aconteceu. Depois ela sai, e ela se depara com Jesus, mas ela não o reconhece. Seu coração ainda é cheio de tristeza, cheio de medo. E aí Jesus pergunta para ela, mas por que você está chorando? O que está acontecendo? Quem que você está procurando? Aí ela diz assim, né, no verso 15, ela pensou que fosse o jardineiro, falou, o Senhor, se foi o Senhor que levou ele embora, por favor, me diga onde ele está, eu quero buscá-lo. E aí no verso 16, Jesus ele a chama pelo nome, ele diz, Maria. E aí, nesse momento, ela olha para ele, e aí ela exclama, né, Rabone, mestre. Os seus olhos ali naquele momento eram abertos, e ela consegue contemplar Jesus. E aí aquela situação de medo, de angústia, tudo isso vai embora, porque ela consegue enxergar Jesus, que era a resposta para o seu coração, a resposta para a sua inquietude, a resposta para o seu medo, era Jesus. Ele estava na frente dela, ela não conseguia enxergar, até que Ele abriu os seus olhos. Lá no Evangelho de Lucas, para a gente terminar aqui também juntos, no capítulo 25, a gente também vê a história de 2 homens que também tiveram essa experiência. 24, Lucas 24. São aqueles 2 seguidores de Jesus que estavam indo de Jerusalém para Emaús. E aí Jesus tinha morrido, eles estavam tristes, eles estavam, né, desorientados, sem saber o que fazer, sem saber o que aconteceria. E eles começam a caminhar até que Jesus aparece no meio deles, eles estavam tão tristes. E eles nem reconhecem Jesus, nem se dão conta de que era Jesus que estava ali com eles. E aí Jesus começa a perguntar o que estava acontecendo, eles contam tudo o que tinha acontecido, Jesus começa a lembrar a eles de todas as Escrituras, e aí quando chega no final do caminho, eles convidam Jesus para ir até a sua casa, e aí, a partir do verso 30, né, que diz que quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou, depois ele partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento ele desapareceu. E aí eles disseram um para o outro, né? Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Nesse momento, estes homens que também estavam vivendo e experimentando este sentimento, né? Esses sentimentos de incerteza, medo, inquietude, agitação, ansiedade dentro do seu coração,
Isso deu espaço a um coração queimando de amor, de alegria, de esperança, porque eles tiveram seus olhos abertos, eles viram Jesus, eles reconheceram, era Jesus. Ele estava aqui o tempo todo, era Ele que estava alimentando o nosso coração, era Ele que veio com a gente durante todo esse caminho, Ele não deixou a gente vir sozinho até aqui, Ele esteve conosco, mesmo a gente sentindo medo, Ele estava conosco alimentando o nosso coração. E é assim na nossa vida, meus irmãos. Enquanto nós estamos caminhando, o caminho que a gente tem para percorrer, enquanto a gente se sente aflito, enquanto a gente se sente angustiado, enquanto a gente sente que está numa situação que não tem mais jeito, que não vai ter uma resolução, que não vai ter um sentido mais para aquilo, Jesus é aquele que volta a dar sentido a todas as coisas. Ele é a resposta de fato de Deus, o milagre de Deus para a nossa vida. Ele é a maior provisão, a maior salvação que Deus já nos deu. E Ele é suficiente para nós. Ele é mais do que suficiente para cada um de nós. Que o Senhor nessa manhã, Ele abra os nossos olhos. Que Ele tire as escamas dos nossos olhos, que a gente não fique mais aflito com a situação, com esse deserto, com o que a gente está passando, que a gente volte os nossos olhos para Jesus. Eu quero convidar você, se você desejar, se colocar em pé conosco, para a gente orar juntos. Paulo ainda diz lá, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15, né? Ele começa a descrever uma revelação de Jesus. Ele diz, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Esse é Jesus. Este é o Deus soberano, supremo. Ele é a resposta, Ele é o escape, Ele é a libertação para aquilo que nos aprisiona. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Nós vamos falar com o Senhor, render a nossa vida diante dEle. E nessa manhã, se você eventualmente se sente como Agar, quando estava no deserto, ela foi enviada ao deserto com uma sentença de morte, foi enviada ao deserto para morrer. Ela carregava esse sentimento de rejeição, de abandono, de culpa, de ser responsável talvez por aquela situação. Ela tinha aquele sentimento de desespero no seu coração. Ela carregava aquela carga emocional. Ela olhava para o seu filho, e Ismael também com esse sentimento de talvez ele tinha sido um erro, ele foi resultado de um erro, ele não deveria nascer, ele não deveria existir. Ele foi abandonado, ele perdeu direito a tudo que ele possuía, de repente, ele foi substituído. Se talvez você tenha esse sentimento no seu coração e deseja receber de Deus este alívio para o seu coração, este perdão, este renovo e esta resposta para este deserto, que é Jesus,
o Messias, o Salvador, o Redentor. Se você desejar, eu quero convidar você a estar aqui na frente conosco. Se você se vê nesse deserto, se você se vê numa situação em que não tem mais saída, não tem mais jeito, eu não vejo mais nada, eu não consigo enxergar nada, eu estou cego, eu estou paralisado, o medo tem me paralisado, a angústia tem me paralisado, me impedido de enxergar a provisão de Deus para a minha vida. Se você se sente nessa situação, você pode vir aqui para a gente orar juntos. Jesus é o suficiente para nós, Ele é a resposta para nós, Ele deseja abrir os nossos olhos. Quando nossos olhos se abrem, nós somos supridos de cada uma das nossas necessidades. E é isso que o Senhor deseja fazer em nós essa manhã. Coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor juntos. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este tempo. Obrigado pela Tua palavra enviada a cada um de nós. Obrigado pelo Teu Espírito Santo presente neste lugar. E o Teu Espírito Santo é o que traz vida à Tua palavra. E a Tua palavra é o que penetra no mais fundo do nosso coração, no mais fundo da nossa alma, entre juntas e medulas. A Tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra no nosso coração e traz uma transformação nunca antes vivida por nós, Pai. E nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, nos colocamos diante de Jesus, que é a salvação poderosa e definitiva para a nossa vida. Senhor, nós Te pedimos, Espírito Santo, abre os nossos olhos nessa manhã. Senhor, tira todo medo do nosso coração, toda angústia que nos paralisa, Senhor, todo sentimento de abandono, todo sentimento de rejeição, sentimento de culpa. Senhor, nós recebemos o Teu perdão, recebemos redenção, recebemos perdão definitivo. Sabemos e cremos que o nosso passado foi apagado, foi levado com Jesus na cruz do Calvário. E hoje nós temos libertação plena, Senhor. Não há mais condenação para aqueles que estão em Ti. Não existe mais condenação, não existe mais acusação, não existe mais opressão sobre a nossa vida, porque nós nos colocamos diante de Jesus, que é este Salvador, o Messias, é o pão da vida que pode nos alimentar, é a água viva que sacia a nossa sede. Tu és, Jesus, suficiente para cada um de nós, e nós não queremos mais ter esse sentimento de descontentamento, de ingratidão. Nós queremos reconhecer que o Senhor é mais do que suficiente, o Senhor nos basta, não importa onde a gente esteja, não importa se a gente esteja no deserto, não importa se a gente esteja passando por aflição, não importa se a gente esteja sendo afligido por uma enfermidade física, não importa se a gente esteja passando por uma dificuldade financeira, não importa se a gente ainda não alcançou uma família como a gente sonhou, um casamento como a gente sonhou, não importa se a gente ainda não alcançou o emprego que a gente sonhou, a carreira que a gente sonhou, a condição financeira que a gente sonhou, o Senhor nos basta, o Senhor é suficiente para nós, e o nosso coração vai continuar cheio de alegria na Tua presença. Tu és essa salvação poderosa para cada um de nós. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Nós Te louvamos e Te bendizemos nessa manhã. Rendemos o nosso coração a Ti, a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, diante do Teu altar. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio.
ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem para sempre. Quem tu és, é o som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar nessa mesa preparada pelo Senhor nesta manhã. Nós estamos encerrando este mês, né, de julho, e eu queria convidar aqui a minha irmã Inês Moraes. Cadê a Inês? Nós vamos ler o testemunho da Inês nessa manhã, que diz respeito àquilo que o Senhor realiza, né, na vida daqueles que creem, que clamam a Ele. Vem cá, Inês, nossa querida Inês, ela é a mãe do nosso pastor Rogério, meus irmãos. Olha que linda que ela é. Inês é muito querida, e ela tem um testemunho, né, Inês, nessa manhã, que ela quer dividir aqui com os nossos irmãos, de uma experiência na sua saúde, que ela viveu alguns dias atrás, né? E ela escreveu o seu testemunho aqui para nós compartilharmos, e creio que hoje é um dia muito propício para isso. Então ela diz assim: amados irmãos, graça e paz. Durante a minha vida o Senhor tem feito muitos milagres, e na minha família, mas eu vou compartilhar só um de agora. Há muitos anos eu faço acompanhamento em cardiologista,
E os médicos diziam que eu tinha uma veia entupida. Outro dizia que era válvula defeituosa, mas não precisava de nenhum medicamento se não tivesse alteração na pressão. Depois que eu tive Covid pela segunda vez, comecei a sentir falta de ar e ter pressão alta. E eu clamava a Deus pela saúde do meu coração. E numa noite eu tive um sonho. E neste sonho o Senhor me mostrou em uma bandeja um coração perfeito. E me falou que era um coração novo que Ele estava me dando. E eu glorifiquei ao Senhor e fiquei muito grata ao Senhor. E eu tinha consulta marcada para levar exames para o médico. Quando o médico olhou o meu exame, ele me falou que eu precisava fazer um cateterismo. E eu fiquei muito triste, eu tinha pavor daquele exame e comecei a orar sem cessar. E eu não queria fazer, a gente não quer mesmo, né? Mas precisa fazer. Comecei a buscar na palavra e sempre vinha a palavra: não temas que eu sou contigo. E eu cheguei até a questionar o Senhor, porque eu precisava fazer o exame, se Ele já tinha me dado um coração novo. Fui buscar novamente na palavra e veio para mim: invoca-me no dia da angústia, eu te louvarei e tu me glorificarás. Então entendi o propósito de Deus, que era para eu constatar o milagre. Comecei a pedir oração no GECEM, para os meus pastores, para a minha família, para os irmãos da igreja, porque eu tinha muito medo. E o Rogério e a Michele foram em casa, oravam por mim, me ungiram, e chegou o dia tão temido. Mas o Senhor é tão maravilhoso que no momento eu não fiquei nervosa, o Senhor trouxe paz no meu coração. E quando entrei na sala, eu falei para o Senhor: entra comigo, eu quero o Senhor comigo aqui. E graças a Deus, o exame foi tranquilo. E quando terminou, o médico colocou a mão no meu ombro e me falou: não se preocupe, não há nenhuma veia entupida no seu coração. Estão todas muito boas. E eu disse a ele: glória a Deus. E ele respondeu: glória a Deus mesmo. E eu saí dali feliz, porque tudo é para a glória e honra do Senhor. Então, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por esse milagre. Foi para constatar, né, Inês? A cura completa, a cura que o Senhor faz. Glória a Deus. Passar, né, por esse exame. Não tinha que fazer para me saber como estava, eu tinha que passar, né? É verdade, é verdade. Mas graças a Deus deu tudo certo. E nós vamos passando pelas provas, dando glória a Deus, né, Inês? E vamos que vamos, dando glória ao Senhor. Deus. Quero só dizer uma coisinha para os irmãos, que quando tiverem algum problema, não sintam vergonha de pedir oração, porque eu já fui muito abençoada pela vida dos meus pastores e dos meus irmãos, pelas orações deles. O Senhor ouviu. E graças a Deus tem dado tudo certo e muitos milagres têm acontecido na minha vida, na minha família, através dos nossos pastores e dos nossos irmãos que ajudam em oração. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, querida? Glória a Deus. Pastor Rogério. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Nosso Deus é um Deus de milagre. Ele não falha nunca. Então eu gosto sempre de pensar e refletir que quando alguma coisa não dá certo, qual a parte que falhou? Fui eu. Porque Ele não falha nunca, mas Ele tem nos amado e nos ensinado. E a gente vai continuar agora adorando o Senhor. E esse é o momento de trazermos para a casa de Deus os nossos recursos financeiros, as nossas ofertas, os nossos dízimos.
Mas eu gostaria de dizer para você, nunca faça isso com o seu coração apertado e nem se sinta obrigado, porque Deus não obriga ninguém a nada, e nem constrange. Mas a palavra de Deus fala lá em Gênesis 4, a respeito de uma experiência de dois homens, Caim e Abel. A palavra fala que Caim trouxe uma oferta para o Senhor, das suas plantações, e Abel também trouxe algo para o Senhor. Mas fala que Abel, quando foi entregar algo para o Senhor, de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, do seu rebanho, aqui a gente vê que ele era um pastor, do seu rebanho ele separou primeiro o melhor que ele tinha e entregou para o Senhor. O texto não fala para a gente quanto foi que ele deu, mas o texto fala para a gente que ele separou o seu melhor. E a palavra de Deus fala que o Caim, que era seu irmão, eram irmãos, Caim ficou enfurecido porque Deus não ficou feliz com aquilo que ele tinha entregue, e ficou feliz com aquilo que o irmão dele tinha entregue. E uma vez, uma pessoa, me falou, há muitos anos atrás, um amigo de trabalho, ele falou assim que Caim tinha sido predestinado a viver esse tipo de coisa. E eu, com pouco entendimento que eu tinha, hoje eu aprendi um pouquinho mais, mas eu não sei tanto, estou aprendendo ainda, mas eu não fiquei em paz com aquilo, porque falei, Deus não aceita, não escolhe algumas pessoas para que vivam e outras para que morram. Aí Deus foi claro comigo quando Ele falou assim, olha, eu aceito aquilo que a pessoa me entrega, quando ela entrega o seu melhor. Então, meu irmão, minha irmã, quando você entregar algo para o Senhor, não é o valor monetário que você está entregando que interessa para o Senhor, porque Ele é dono de tudo. Mas o nosso Deus é um Deus de inclusão. Ele tem feito milagres nas nossas vidas e Ele continua a fazer. E Ele quer fazer milagre na vida de outras pessoas que eu e você conhecemos e que ainda não sabem quem Ele é. E Ele usa tudo, Ele usa a nossa vida, Ele usa os recursos financeiros. Então, eu queria convidar você a separar aquilo que você trouxe para o Senhor, com alegria no seu coração. Se você não tem esse entendimento, fique em paz. Mas peça para o Senhor te dar entendimento, porque um dia eu fiz isso. Eu não tinha entendimento, falei, Senhor, eu quero entender isso. Eu quero fazer aquilo que é certo. Não quero ser enganado, mas também não quero ser alguém indiferente. E Deus me mostrou. Então, quando você entregar algo para o Senhor, não se preocupe com o valor que você está entregando, mas tenha sempre no seu coração, eu estou entregando para o meu Senhor o meu melhor. E Ele sabe quando nós entregamos o nosso melhor, assim como nós sabemos. Então não se preocupe com os outros, não se constranja, mas eu gosto sempre de lembrar, quando eu invisto na casa do Senhor, eu faço parte de um projeto eterno de Deus, daquele que nos criou, de salvar vidas. Amém? Queria orar junto com você. Se você trouxe, traga isso, segura aí na sua mão, vamos orar juntos. Ó Pai, nós te agradecemos porque tudo aquilo que nós temos é o Senhor que tem nos dado, Pai. É o Teu imenso amor e o Teu cuidado, meu Deus, que tem permitido que nós tenhamos recurso, ó Deus, e nada, Pai, nada tem nos faltado. O Senhor tem sido, maravilhoso nas nossas vidas e nos abençoado de uma forma tão especial que nós, meu Senhor amado, nunca poderemos pagar isso. Mas recebe, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas como gratidão do nosso coração e aliança com o Senhor. E te dizer, Pai, conta com as nossas vidas para continuar esse projeto eterno de resgatar vidas que ainda não te conhecem, assim como um dia o Senhor nos resgatou, Pai. Para o Teu louvor e para a Tua glória, eu te peço que abençoe a Tua igreja, que eles sejam prósperos, Pai, que eles sejam abençoados, Pai, com um coração grato a Ti, ó Deus, e que continuem a caminhar e confiar em Ti de todo o coração, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Vamos entregar então nossas ofertas. Eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho tudo
nada me falta. Tenho esperança, tenho tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta. Deus me deu tudo, me deu seu filho, eu tenho Jesus em minha vida. Aleluia! Deus me deu perdão, deu vida eterna. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo, temos tudo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Tenho esperança, tenho tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta. Você pode aplaudir ao Senhor novamente? Glória a Deus. Eu tenho Jesus, nada me falta. Irmãos, nesse mês nós estamos encerrando hoje o tema desse mês, né? Salvação e cura divina. E cada ministração, cada domingo, cada culto a gente vê mesmo que a questão é muito mais com nós. Deus já nos abençoou, já nos salvou, promoveu salvação poderosa. E que tempo especial esta manhã, né? Que os nossos olhos sejam abertos diante das dificuldades, para enxergarmos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Para a gente finalizar esse tempo aqui, irmãos, só os recados, a agenda nossa. Na próxima quarta-feira, às 15 horas, né, à tarde, nós temos a oração das mulheres intercessoras online pelo Google Meet. Então as mulheres que conseguem estar acompanhando, né, pode entrar lá no Instagram, vai encontrar o endereço e você pode participar junto em oração. A oração move a mão de Deus. No dia 2, agora quarta-feira, próxima quarta-feira, nós temos Homens de Honra, o culto de Homens de Honra. Quantos Homens de Honra temos aqui, irmãos? Um tempo especial você não pode perder. Tem sido assim maravilhoso. Nós teremos a presença do pastor Timóteo. Cadê o Timóteo? Cadê o Timóteo? Está aí? Está lá. O Timóteo que vai estar ministrando para os homens. Um tempo muito especial, maravilhoso. Não perca às 20 horas, quarta-feira aqui na igreja, na comunidade. Dia 5, irmãos, próximo sábado, nós temos a nossa reunião de casais. E vai ser um luau. Você pode falar assim, ó, luau. Uau. Mas não é luau, é luau. É um luau, céu aberto. Um tempo especial de Deus. Nós vamos estar na Chácara Fênix, mais conhecida como Chácara da Juscelia. E do Mauro e Juscelia, né? Mas é a Chácara Fênix. Já é sábado que vem. Você precisa garantir a sua inscrição, fazendo inscrição no link, ou ali atrás hoje, faz o pagamento no Pix, R$40 por casal, irmãos.
é nada R$ 40 perto do que você vai experimentar de Deus ali naquele lugar. Um tempo muito especial. E se atente também para o local, né, que não vai ser aqui, vai ser na chácara, ali no Menim. E também pelo horário, será às 18 horas, finzinho da tarde, você com a sua mina, um tempo especial de Deus. Não perca, faça a sua inscrição rapidamente. No próximo domingo nós temos o culto de Santa Ceia, não perca, venha, esteja, todos os cultos são extremamente importantes e fundamental, né? Mas domingo que vem é um culto que a gente celebra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então esteja junto na manhã e à noite, às 10 e às 19. No dia 12/8 nós temos o MAG. Cadê o MAG? No dia 26/8 nós temos o Congresso de Mulheres. Não tem mais inscrição, não tem mais vaga, mas amanhã é o último dia para o acerto do ônibus, aquelas que já estão inscritas, e da camiseta. Se você está aqui hoje e pode já fazer esse acerto, faça hoje, não deixe para amanhã. Agora, aqueles que estão nos assistindo, pode fazer até amanhã o pagamento do ônibus e da camiseta. Falar em assistindo, irmãos, nós não estamos transmitindo o culto agora da manhã, probleminha técnico, mas logo após o culto, está sendo gravado, já vai subir no canal do YouTube, você pode participar desse tempo aqui novamente, se você desejar. Nós estamos encerrando também hoje um desafio do Comuna Kids, maravilhoso, né? O DCK. Nós estamos todos os domingos, o Ministério Comuna Kids, pastor Marquinhos, a Marisol, tem desenvolvido um trabalho maravilhoso sobre a vida e a história de Paulo, desde a conversão de Saulo, né? A mudança do nome, a mudança de vida, um tempo muito especial. Hoje é o último desafio, trazer um amiguinho, à noite ainda nós continuamos, né? E foi um momento assim muito especial na vida das nossas crianças. Irmãos, temos também na saída ali, não deixe de pegar o seu pão de mel e a sua palha italiana. Quando você compra ali um doce maravilhoso, você está abençoando também o Ministério com Casais. Amém? Quem nos visita hoje? Tem algum visitante? Oh, que maravilha! Aqui nós temos 2 pessoas, 3 pessoas aqui, ao lado aqui dos nossos irmãos, né, o Jorginho, a Pri, que legal, sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês, essa é a casa do nosso Pai, uma honra para nós recebê-los aqui, viu? Sintam-se abraçados. Nós temos também aqui, ó, um visitante aqui, ó, esse eu conheço bem, Expedito, meu sogrinho, pai da Rose, pai do Marquinhos, 93 anos, irmãos, está aqui saltando muralhas, experimentando o novo de Deus, né? Uma honra te receber aqui, irmão Expedito. Temos mais aqui uns irmãos, que legal, sejam bem-vindos, viu? Que honra recebê-los aqui, voltem sempre, esta é a casa do nosso Pai. Mais alguém nos visitando? Eita, que coisa boa, mais gente nos visitando ali, seja bem-vindo, viu? Mais alguém, irmãos? Olha lá atrás, que legal, seja muito bem-vindo, meu irmão. Ó, aqueles que estão do lado dos visitantes, dá um abraço aí, cumprimente, dê as boas-vindas. Vamos abraçá-los, irmãos? Todos juntos? Sejam bem-vindos. Graças a Deus. Irmãos, e aniversariantes, vamos para a festa agora. Quem está fazendo aniversário aqui esta semana? Olha aí, os visitantes também fazendo aniversário, é festa pura aí, que coisa boa, que legal, parabéns, viu? Deus abençoe você, continue multiplicando anos de vida, de bênção e de paz. Mais alguém aniversariando hoje ou esta semana? Nós queremos orar por você, temos um aniversariante, então vai ter que pagar o almoço para todo mundo, sozinho. Já chega visitando, pagando almoço, coisa boa, né? Mas que Deus continue te abençoando, nós vamos orar por você, viu? Qual é o seu nome? O nome? Vanessa. Nós vamos orar por você, abençoando, receba as bênçãos de Deus, Vanessa. Nós temos algumas necessidades também de oração, irmãos. Tem um pedido de oração pela Ana Lúcia. Ana Lúcia é filha de uma colaboradora da Rosângela, né? Da casa, a irmã Rosângela, que problema de saúde, nós vamos orar,
crendo que o Senhor, o Deus de milagres, vai fazer um milagre na vida da Ana Lúcia. Oração pelo Carlos, pai do Ulisses, saúde debilitada, nós vamos orar por ele também. E oração pelo pastor Afonso, irmão da Zezé. Irmãos, ele infartou e vai passar por uma cirurgia. Nós ouvimos testemunho aqui, né? O Deus que opera milagres e maravilhas, e nós vamos profetizar sobre essas necessidades. E pela Laurinha, nossa querida, né? Está aqui o Diego, o Mande, nós oramos por eles. Pastor Amir e o pastor Marcos estiveram juntos lá essa semana, né? Pôde ver a Laurinha. A Laurinha já é um milagre de Deus, né? Ela está ainda internada, recebendo os últimos cuidados, e que Deus continue a boa obra que Ele começou. Amém? Vamos ficar em pé juntos e vamos finalizar esse tempo orando. Pai, nós te louvamos, Senhor, crendo, ó Pai, que o Senhor é o Deus poderoso, que faz milagres, que opera maravilhas. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre será. Imutável Deus, poderoso Deus. Pai, nós queremos te apresentar, ó Pai, neste momento, essas necessidades. Te apresentamos a Ana Lúcia, Pai. Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dela e que ela seja tocada agora, Pai, neste momento, Pai. O Senhor é o Deus do já, o Deus que opera maravilhas, sinais, e nós cremos no Teu poder, por isso profetizamos, Pai, faça um milagre na vida da Ana Lúcia e que ela experimente o Teu cuidado agora, Pai. Toque, Pai, com o Teu Espírito Santo na vida dela, em nome de Jesus. Pai, também te apresentamos o pastor Carlos, Pai, o pai do Ulisses, com a saúde debilitada. O Senhor é aquele que restaura, que revigora, que faz de novo, que transforma. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e pedimos, Pai. Por isso profetizamos sobre a vida do Teu filho. Pai querido, também abençoamos o pastor Afonso, Pai. Que o Senhor possa alcançá-lo, Pai, nessa intervenção cirúrgica. Que o Senhor esteja nas mãos dos médicos, Pai, com toda a equipe que vai estar neste processo, Pai, e que ele possa experimentar o Teu cuidado, o Teu amor e a restauração do Senhor. Também profetizamos sobre a vida da Laurinha, Pai, que o Senhor já tem cada dia, Senhor, alcançado. O Senhor tem feito uma obra maravilhosa e nós queremos continuar crendo e profetizando, Pai, que o Senhor restaure por completo, em nome do Senhor Jesus, para o Teu louvor e Tua glória. Pai, nós Te louvamos pela vida da Vanessa, acrescente a vida dela, Pai, muitos anos de vida, que ela seja cada dia, Pai querido, próspera, bem sucedida e continue caminhando nos caminhos do Senhor Jesus, para o Teu louvor e Tua glória, seja assim, amém, amém, amém. Meus irmãos, Deus abençoe, os visitantes sejam bem-vindos, recebam o nosso amor, o nosso abraço e voltem sempre, viu? Deus abençoe, até mais.